Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje estamos aqui, né, doutora, numa sexta-feira, às 9 horas da manhã. Meu nome é Glaucia Trevisanuto e hoje estou aqui com a doutora Daniela Andrade. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bem nessa sexta-feira maravilhosa? Amém. É bom, né, doutora? O pessoal acha que de sexta-feira os advogados já estão no litoral, mas não é bem assim, né? Não, advogado trabalha na sexta, advogado também trabalha no sábado e domingo. Aquele advogado responsável, ele trabalha também no sábado e domingo para deixar tudo em dias, né? É isso mesmo. Doutora, é um prazer recebê-la aqui. A doutora atendeu prontamente, né? A doutora é muito atuante aqui na Lapa. A doutora quer falar pra gente um pouquinho do seu currículo? Vamos fazer um resumo do meu currículo. Se apresentar. É que assim, a apresentação dela é um currículo, né, doutora? Meu nome é Daniela Andrade Santos, atuo na Lapa, também atuo em regiões, né? Que hoje em dia o advogado tem essa possibilidade de estar atuando em regiões também. E até no Brasil, né? Advogado online. E estou atuando bastante na Lapa, tenho um escritório na Lapa, na Rua Albion, e também tem outros projetos aí. Isso. Doutora, você quer aproveitar e falar o Instagram? Meu Instagram é Daniela Andrade Santos ADV. Né? Eu também estou atuante na revista, né, Fator Jurídico, que é uma revista para advogados e para também a população. Está trazendo conhecimento. Certo. Inclusive, já fiz o convite à doutora para o próximo ano. Que já aceitei. Para o próximo ano vir na revista. Que legal, doutora. É um prazer, né, novamente recebê-la aqui. E, doutora, conta pra gente, o que te fez escolher essa profissão? Da onde a senhora veio, da onde a doutora veio? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Vamos lá, né, que todo mundo pergunta aqui da Lapa. Antes eu tinha um sotaque bem forte, que era da Bahia. Eu nasci em Carapicuíba. E aí eu fui embora pra Bahia, porque minha mãe é baiana, né? Meu pai é mineiro, mas veio morar em São Paulo e minha mãe também veio pra São Paulo. E morei um tempo na Bahia, um longo tempo, na verdade. Fiz faculdade na Bahia também de Direito. E quando eu terminei a faculdade, apresentei o TCC, né, que hoje em dia meu TCC virou um livro, que é o livro Tratamento Jurídico do Portador de Câncer. Nossa, tema difícil, né, doutora? Um tema difícil. Parabéns pelo trabalho. A pediu, porque a doutora me perguntou, qual foi a sua escolha? Por que essa escolha de direito? A minha escolha de direito foi meu avô, que inclusive é um homenageado no livro, que faleceu com leucemia. Então, tanto meu avô faleceu como leucemia, como minha tia. E meu avô tinha uma questão, quando a gente era pequena, de falar assim, eu quero uma neta doutora. Ele tratava todo mundo como filha, ele fazia aquelas reuniões de família, ele era muito acolhedor, meu avô. E aí eu realizei o sonho dele. Eu falei assim, olha, médica não dá pra ser, mas advogada eu creio que a gente tenta. E aí consegui fazer a faculdade de Direito, vim pra aqui, porque aqui o mercado realmente é desafiador, né? Sim. E eu falei assim, eu quero desafios. Eu gosto de desafios. Eu sou uma leonina que ama desafios. Quem me conhece sabe bem disso, né? E foi isso, a escolha. Uma história bonita, né, doutora? Sim, e homenageada através de um livro, né? Entendi. Né? Na verdade, ele não era advogado, não foi nenhum advogado, né, que te inspirou, mas foi o sonho do seu avô, lá da Bahia, de ter uma neta doutora. De ter uma neta doutora. E realizei. Exatamente, né? E você, né, pegando esse sonho e realizando, né? E aí você se formou lá na Bahia e veio para São Paulo por conta dos desafios. Desafios. Aqui é desafio. Quem quiser, quem estiver assistindo um podcast em outros estados e acha que, assim, eu mereço um desafio, vem para São Paulo. Você aprende de todas as áreas. Então, eu acho que São Paulo é um dos polos, assim, que mais cresce, que mais te dá desafios também. Inclusive, YouTubers vêm para São Paulo, né? Sim, sim. Então, é um campo muito grande
que a gente desafiou e veio e tá aí. Doutora, e você está fazendo um excelente trabalho aqui na região da Lapa. Obrigada. Passou pela OAB, né? Tá com esse projeto da revista, advogando. Sim, a OAB, até na revista eu falo, eu tenho gratidão pelas pessoas que me colocaram lá dentro, né? Primeiro, quando eu fui na OAB, gente, não sinta vergonha de ir na OAB, tá? A OAB é sua casa, eu sempre falei, a OAB é a nossa segunda casa. Então, não sinta vergonha de ir lá. E eu não senti vergonha quando eu peguei minha carteira da OAB, na Campos Sales, eu cheguei para um dos presidentes de uma comissão até, Dr. Lincoln. Ele tá no Japão, doutor Lincoln, advogando lá. E aí eu falei assim, eu quero entrar na OAB. Sim. Ele até assustou, assim, ele é um japonesinho, ele assustou. E aí eu entrei e comecei a ajudar a OAB na comissão da CDFAM. Hoje em dia a presidente é minha amiga, é uma querida, a doutora Maria Cristina. E conheci também no primeiro dia, que até hoje é minha amiga, olha o fruto que deu a OAB, viu? Doutora Rita de Cássia. Nossa. Eu até assim, me emociono quando eu falo dela, porque a doutora Rita de Cássia virou uma amiga mesmo de todas as horas, de você poder ligar para desabafar alguma coisa. E o nosso maior, assim, a nossa maior amizade é em questão dos estudos. Porque as duas amam estudar. Entendi. Ela estuda muito, a família dela também estuda bastante. Inclusive, um dos cunhados dela é professor da PUC, né? Então, o professor Antônio. Então, assim, foram frutos que a OAB me deu, que até hoje eu me sinto muito honrada. Passei pela Comissão de Defesa do Consumidor como vice-presidente. Fui para a Comissão de Cultura e Eventos como presidente. Depois eu fui para a comissão da Jovem Advocacia. Então você aprende. Advogado não sabe ainda o que fazer, não sabe ainda o que seguir, o direcionamento. Vai na OAB, vai nas palestras. Lá você vai encontrar uma amizade parecida com a sua, uma pessoa parecida com você. Vai encontrar uma amizade. Então isso é muito legal. E a troca de conhecimento é melhor ainda. Você sabe que, na verdade, não tinha vindo aqui nenhum outro advogado que nós tivéssemos entrado nesse ponto e que, na verdade, é um ponto importante, porque, assim, quando a gente pergunta aqui quais são os desafios que o advogado enfrenta no início da carreira, são vários, só que eu entendo que se, de repente, tiver a OAB para auxiliar, para você fazer... Eu não digo assim... network ou contatos, mas amigos mesmo, né? Sim. Porque igual a comissão do jovem advogado, você está começando, você está iniciando, né? E você vai encontrar lá pessoas iguais a você e também pessoas que estão lá para ajudar, né, doutora? Isso é muito importante. Hoje, o presidente da Jovem Advocacia era meu secretário. Entendi. E quando eu saí, eu perguntei se ele queria e ele falou, não, eu quero. Hoje em dia ele está como presidente da Jovem Advocacia. Não é só isso, a gente faz muito também trabalho em conjunto, né? Eu tenho um trabalho em conjunto com a doutora Sabrina, que é da diretoria da OAB Lapa, né, secretária da OAB. Então, assim, tem processos que ela não faz. Aí ela me passa e a gente passa divide o percentual, né? Então, tem isso. É muito importante essa questão desse contato entre advogados. O advogado não é inimigo do outro. Sim. O advogado, ele pode se ajudar. E eu sempre deixei isso bem claro. Não é só a doutora Sabrina que eu tenho parceria com outras pessoas. Eu já tive parceria também, e hoje em dia somos amigas, que é a doutora Adriana Gomes, que é vice-presidente hoje em dia. Vai ser, né? Depois de janeiro, vice-presidente da OAB Lapa. Sim, foi uma campanha muito... Foi. E assim, o importante é ter amizade. O antigo presidente também, tenho admiração por ele, que é o doutor Luiz Rogério, doutor Martins. Hoje não, em janeiro ainda tô indo para janeiro. Janeiro vai ser o doutor Luiz Wagner. Wagner Dias. Sim. Tá? Confundi com o antigo. Mas é isso, você vai aprendendo também como os advogados se comportam, como os advogados reagem. Ontem mesmo me ligou um advogado, falou assim,
eles me chamam de Dani, né? Dani, eu nunca fiz um divórcio extrajudicial. Como é que faz? Nossa, que Aí legal. eu fui explicar pra ele Sim. como é que faz o divórcio extrajudicial. Ele, Dani, como é que eu cobro? Eu falei, tem uma tabela da OAB, você Sim. segue a tabela da OAB. E você vê as condições também da pessoa, né? Sim. Então, essa troca de conhecimento com as pessoas, com os advogados, é muito importante. Sim. Porque assim, é uma via de mão dupla, né, doutora? Porque assim, a gente não sabe tudo o tempo inteiro, né? Sim. E o que você sabe me ajuda, o que eu sei te ajuda. E eu acho que assim, é essa cultura que a gente tem que aumentar, né? Cada vez mais, divulgar que nós somos parceiros e não concorrentes 100% Sim. o tempo inteiro, né? Eu tenho uma parceria... Rapidinho. Nossa, você quer arrumar o seu microfone? Tá. Não, é que eu tô vendo que você tava meio incomodado. Ah, tá. Tá. Você quer que eu mude? Tá. Acho que... Não sei, acho que tá bom, assim. Tá bom? Assim? Tá. Que eu tava... É porque eu acho que eu tô mais aqui pra ela, né? E o microfone tá... Tava um pouco pra Isso. cá. Tá captando o seu áudio bem do jeito que tá. Ah, então tá bom. Tá, vê se continua. Não, assim... Ele falou para tudo, eu falei, o que a gente falou de errado? Não, Eu gaguejei. É que eu gosto Eu gaguejei muito, porque o professor de oratória me deu essa semana. Não, gente. Que eu nem entrei. Tá, então... Mas é que eu tava ficando angustiado. Ah, eu tá. Vocês estavam incomodados. Tá, pronto. Tá bom, obrigada. Inclusive, né, uma pessoa que a gente conhece em comum, que é um querido também, a família dele é querida pra mim, a esposa dele, é o Dr. Gerson, né? Sim. Ele é um querido, a gente faz parceria também juntos, ele me liga, a gente tira informação. Quando é na área penal, eu ligo pra ele, eu falei assim, olha, tem um caso assim, precisa ir na delegacia, mas não é... Aí eu falo pra ele, não é questão que eu vou virar advogada criminalista, é porque eu tô acompanhando a cliente, porque eu preciso pra defesa do consumidor, que eu faço também consumidor, né? Então, essa troca de conhecimento é muito importante na área judicial, na área dos advogados, advocacia, é muito importante, entendeu? Principalmente para o advogado que está começando. Doutora, e quando você veio, né, da Bahia para cá? Quando você começou, na verdade, você se formou lá e veio para cá. Sim. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Eu encontrei dificuldade na área da contratação. Entendi. Que muitos advogados encontram essa dificuldade, né? Mas eu comecei a trabalhar na área de condomínios. Não tinha passado ainda na OAB. Eu vim para cá sem a OAB. Eu tirei a OAB aqui em São Paulo. E aí eu aprendi essa área de condomínios. Depois eu me desafiei à área imobiliária, que é totalmente diferente, gente. Aí me desafiei à área imobiliária, consegui ser contratada para a área imobiliária. Então, são 10 anos de área imobiliária. Entendi. Tô colocando com a OAB e sem a OAB, né? E aí, só que eu me vi cansada. Teve um certo ponto que eu prestei 3 vezes o exame na primeira fase e me senti cansada. Falei assim, eu não vou passar na segunda fase. Porque quando eu trabalhei na área de imobiliária, a última, CLT, eu fazia muita coisa lá dentro. Mas não era questão deles, era questão do meu serviço e também porque eu gostava de aprender. E lá dentro tem um advogado maravilhoso até hoje, sou amiga dele, Dr. Pedro Romão Dias, doutora Rosana, que são os donos. Inclusive, essa semana eu estava até falando sobre eles, porque eu pedi demissão. E eles me deram tudo. Eu pedi demissão, eu falei, eu quero sair. Ele falou, calma, que o mercado não tem pessoas competentes para colocar no lugar. Entraram 2 no meu lugar. Caramba, você fazia o trabalho de 2. Aí ele falou, calma. E aí eu falei, não, eu preciso prestar essa segunda fase e passar. Sim. Pra mim é o limite do limite. E ele, não, eu vou te ajudar, eu vou te dar tudo. É como se eu estivesse te mandando embora. Eu tenho essa gratidão por ele até hoje, pelo Pedro, pela Rosana, porque me ajudaram nesse sentido e eu passei. Porque para você passar em um concurso, para você passar um OAB, você tem que ter foco. Sim. E eu queria ter esse foco de acordar, fazer prova, fazer prova, fazer prova. E ir até meia-noite fazendo prova. E foi isso que eu fiz. Então, quando chegou na segunda fase, eu estava bem tranquila
consegui fazer a segunda fase muito tranquila. De imediato consegui já saber qual era a peça, que era consignação em pagamento. E errei uma questão e errei também porque eu falei que eu queria devolver o vestuário, né, do cliente. E a OAB não entendeu nesse sentido. Mas minha nota foi excelente e aí eu comecei a advogar. Que é um desafio também, né? Sim. Quando você pega a OAB, você fala, agora eu vou ficar rico, milionário. E não é isso, gente. Não é isso, né? É verdade, doutora. Eu também, quando fui prestar a OAB, eu tentei algumas vezes e aí eu falei, não. Aí eu conversei com a minha mãe, que na época trabalhava comigo, né? Meu marido também é advogado e falei assim, eu preciso de parar com as atividades que eu fazia, né, até assim em relação aos meus filhos, né, e vou me dedicar única e exclusivamente. Aí eu ia pra Paulista, fazia um cursinho na Paulista, ia pra lá às 6 horas da manhã e saía às 9 da noite, né, isso no período da primeira e da segunda fase. Bem isso. Os últimos dias, você já nem estuda, você só, assim... Eu só chorava, assim, no sentido de, meu Deus, né? Cheguei até agora e eu vou conseguir, né? Acho que, assim, um choro de vários sentimentos misturados, porque é esforço, é gratidão, é tudo. Desespero. Desespero também. Bem mas isso. Aí deu certo também, graças a Deus. E você me lembrou uma coisa. Quando foi para prestar a prova da OAB, eu tive uma doença que os médicos não sabiam o que era no pulmão. E no final de mais de 6 médicos, e eu prestando a prova, falaram que era ansiedade. Sim. Mas eu fui para esse cursinho na Paulista, eu passei mal dentro do cursinho, eu lembro até hoje, a gente se emociona, né, Sim, quando a gente lembra as dificuldades. E quando eu passei, se bem que eu cheguei em casa, aí meu companheiro falou bem assim, e aí? Eu falei, eu acho que eu passei. E aí eu fui corrigir mais ou menos a prova, né, que sai. Sim. Qual é a peça. O gabarito, o extraoficial. E aí eu falei, eu acho que eu passei. Dessa vez foi. E tem que ser. Eu ainda falei assim, tem que ser, que é a última vez. Sim. E aí, quando saiu o resultado, eu lembro até hoje, é tudo emocionante, sim, né? Eu fui pra Bahia e no dia do resultado eu tava na estrada, vindo pra Aracaju pra pegar o avião. Só um minutinho. Dá pra parar? Ai, eu desliguei. Não. Ainda bem que é gravado. Os meus ao vivo. Pode ir. Sim. E aí, no caminho, eu falei assim, eu vou olhar, saiu o resultado. Um amigo falou assim, amiga, olha aí, o resultado saiu. Agora você E ele mandando, saiu, amiga, olha o resultado. Aí fui olhar. Quando eu olhei, eu não sabia o que fazer, porque eu tava entre meu tio e meu pai. Sentada. Eu lembro que alguma coisa assim, e eu tenho mania de tirar brincadeira com meu tio, né? Eu sei que gente, eu juro, não pode fazer isso, mas eu dei um tapa tão grande assim na perna do meu tio, eu falei, eu passei! E ele ficou assustado, assim, a gente indo para Aracaju, e aí eu liguei pra meu companheiro, falei assim, eu passei. Nossa. Ele falou assim, mas foi seu esforço, você se esforçou muito pra isso. Então, cada etapa foi uma etapa, assim, de emoções, de sofrimento. Sim. Que aí a gente se orgulha também, né? Por isso que a gente não desiste. Porque fala assim, eu passei por isso tudo, então eu não posso desistir. Eu tenho que ir em frente. É verdade, doutora. Eu acho que tem alguns momentos da nossa vida que quando a gente lembra, parece que vem à tona a emoção que a gente sentia, né? Porque realmente, e eu vou te falar assim, não sei, é até uma brincadeira que eu vou falar aqui, mas assim, eu acho que a gente que não passou de primeira, bem isso. A gente dá mais valor. Dá mais valor. Do que quem já foi lá, já passou de primeira. É bem isso. Né? Não sentiu, né? Aquela... É bem isso. A gente que assim... Não é questão de também, muitas vezes, eu falo assim, mas você não passou de primeira. Mas não sabe
o que a pessoa tem, Sim, né? Como é a vida da pessoa. Exatamente. Eu tenho uma das colegas que eu tenho, eu admiro ela porque ela tem 2 filhos pequenos, Sim. né? Que é a doutora Sabrina. E, assim, ela é secretária da OAB, ela tem 2 filhos, ela advoga, ela estuda bastante também. Sim. Então, você não sabe o que a pessoa tem. Exatamente. Entendeu? Você não sabe quem é a pessoa para você julgar. Porque quem mais julga é os advogados, os próprios advogados, viu? Então, você não sabe o que ele passou. Sim, é verdade. Entendeu? Eu vim da Bahia. Eu estava me estruturando em São Paulo. Sim. Entendeu? Eu passei por muita coisa em São Paulo. Entendeu? Muita coisa em questão familiar. Minha família daqui é grande, mas eu não tenho tanto contato. Era meu irmão. Meu irmão queria que ele fizesse faculdade. E aí, aquele não estava fazendo. E aí, eu comecei como uma boa leonina. Eu comecei a infernizar a vida dele. Volta, então, para Bahia, faz faculdade. Hoje em dia, ele está muito bem. Ele fez a faculdade de agronomia. Que legal. Então, assim, não sabe o que a pessoa passa no dia a dia. A gente tem que parar de apontar o dedo e abraçar. Em vez de apontar o dedo, de reclamar, de falar, de julgar... Abrace, acolha. É verdade. Entendeu? Porque você não sabe o que a pessoa tá passando. Hoje em dia, né, a gente fala muito que, assim, às vezes uma pessoa, né, talvez não te tratou da maneira que deveria ser, né, mas a gente tem que, às vezes, até em vez de julgar, como a doutora falou, se colocar um pouco no lugar, porque a gente nunca sabe como está sendo o dia daquela pessoa, né, doutora? É bem isso. É bem isso. Eu mesmo, quando eu vou em qualquer lugar, eu falo assim, mesmo tendo um temperamento tão forte, se eu pisar no pé de alguém, eu peço desculpa. Eu não sei o dia que tá aquela pessoa, não sei como ela acordou, o que tá acontecendo na vida dela. Então, eu tenho isso na cabeça. Quando eu entrei na OAB, que foi logo que eu peguei minha carteira, né? Não pode ser carteirinha. Não, de jeito nenhum. Carteirinha não vale. Mas eu tinha essa questão, vamos acolher quem tá entrando. Eu tinha, até de abraço eu abraçava, porque eu achava assim, tem que acolher, porque você não sabe com quem você está lidando, você não sabe o histórico daquela pessoa, e todo o histórico, ele tem que ser, sim, respeitado. Sim, sem dúvida. E das comissões das quais a doutora passou, qual a doutora se identificou mais, ou qual a doutora tem mais histórias, assim? Eu acho que eu me identifiquei mais, a Jovem Advocacia é muito bom para você conhecer pessoas, mas eu, Daniela, até hoje também tem uma pessoa que fala bastante isso, eu acho que a cultura e eventos. Entendi. Mesmo fazendo consumidor, que é uma das áreas que eu mais atuo, mas a cultura e eventos me trouxe frutos, porque hoje em dia eu tenho minha revista, né, Revista Fator Jurídico, então foi a que eu mais aprendi. Entendi. O legal de você fazer a cultura e eventos, ou ajudar em um podcast, ou ajudar numa live, é que você aprende a oratória. Fundamental, né, doutora? Que é fundamental. Sim. Eu tô no curso de oratória, e assim, eu levo muita bronca, gente, no curso. Ai, que o professor não me escute. Mas não bronca, mas assim, ele fala os pontos negativos da gente. Sim. Entendeu? Teve um dia que eu não consegui falar meu currículo. E eu não consigo realmente falar todo o meu currículo. Eu faço, cada 2 anos, 2 pós-graduações. Então, Entendi. assim, e além de cursos e mais cursos. Sim. Então, eu não consigo. Além de advogada, eu tenho um curso de história. Eu tô fazendo contabilidade agora. Sim. A gente vai... Então, vai indo. Mas, assim, é muito importante. Outra coisa muito importante para o advogado é não parar de estudar. Eu acredito que estudar é tudo. Conhecimento é tudo. Eu acredito, doutora, que além da lei que muda o tempo inteiro, a gente também tem que ir, né, fazendo cada vez mais cursos. Tem a ESA, tem tantos canais, né, da OAB que dão os cursos. E excelentes. A ESA tem agora esse programa que, com o seu pagamento anual, né, da advocacia, que você paga todo ano, você reverte a um bônus, que esse bônus você consegue adquirir um curso. Então, é muito importante. A gente tem vários cursos aí, várias faculdades, tá? Que são... A mensalidade não é cara. Eu vou muito para essas faculdades. Eu já fui para a faculdade com mensalidade cara, que eu não vou citar nomes, mas já fui também para... Tem muita faculdade que não são tão caras, mas tem conhecimento.
tem bastante conhecimento. E isso é que me levou, hoje em dia, eu consegui fazer um processo sem precisar de auxílio de ninguém. Consigo fazer um processo, vem o cliente, eu já sei o que é. É consumidor, é nessa área do consumidor, é trabalhista, é nessa área do trabalhista. Então, hoje em dia eu consigo, por quê? Porque eu estudei muito. Sim. E muito importante, que eu ainda preciso estar 100% na minha vida, colocar 100% na minha vida, é a questão de livros. Entendi. Os livros são tudo na nossa vida. A gente precisa ler e a gente está deixando os livros parados, né? Bastante, né? Eu tô dando risada porque, assim, como o advogado gosta de livro, né? A gente ama livro. Nossa, eu fui assinar sábado passado, eu fui num cartório, né? Que a gente tem parceria. É muito importante também o advogado ter parceria com o cartório. E... de imediato, na frente do cartório, tem uma livraria, assim. A primeira coisa que a gente fez foi parar na livraria para comprar um livro de história, né? Que eu tava precisando. E um livro também de direito e outro livro também a gente compra de como se comportar, como a questão da oratória. Sim. Tudo isso também é muito importante, né? Sim. Porque na hora da audiência, se você ficar calado, você não tá fazendo uma audiência, né? Você não tá advogando. Você não tá conseguindo argumentar. representar, né, o seu cliente. E até porque o cliente também fala assim, mas você não falou nada. Então, é bem complicado. Eu já tive uma audiência, Osasco até, que a advogada ela não falava nada. Nossa. Eu acho que ela nem leu o processo, acho que ela foi contratada naquele momento. Entendi. E eu, na hora, eu me sensibilizei. Eu falei assim, doutora, você é contratada, né? Ela é. Eu falei, não, excelência, ela é contratada. Eu vou falar tudo do processo e a gente já vê se faz um acordo aqui. Entendi. E aí eu passei o valor, ela passou para o escritório. E aí até o escritório concordou com o valor, porque era um valor justo, né? Certo. E o meu cliente também já estava ciente que o valor devido era aquele. Eu deixo muito claro, eu não sou uma advogada que fala assim, olha, vamos ganhar 100 mil em cima dessa empresa. Só que só vale 10. Não adianta, porque o juiz ele vai saber qual o valor. Nas audiências trabalhistas, eu pergunto ao juiz, qual o valor, excelência, que você... Só me ajuda a gente aqui pra gente já fazer um acordo, até porque... A maioria dos juízes, eles preferem um acordo. Sim, sem dúvida, né? Porque não... às vezes não tem sentido, né? Você prolongar e também acumular tanto processo assim no judiciário. Por isso que a maioria, hoje em dia, dos juízes, eles preferem um acordo. E aí a gente tenta. Sim. Né? E é bom para advogado, né, doutora? É bom para o cliente. Eu explico para o cliente. Se a gente conseguir fazer um acordo no cálculo que eu fiz que você deveria receber... Sim. Você já sai com dinheiro. Se você for receber esse dinheiro daqui 10, 15 anos, como tem muitos processos aí, esse dinheiro já tá defasado. É verdade. Ou você não tá nem vivo. Ainda falou bem assim, você não tá nem vivo pra receber esse... Até olha assim, como assim? Porque é tanto tempo, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente hoje em dia pode estar aqui conversando e amanhã não... Sem dúvida. A vida é assim. É verdade. É igual inventário, né? Quando a gente fala inventário, testamento, principalmente o testamento. Fala assim, você tem que fazer um testamento. Não, já tô prevendo minha morte. Não é isso. Você tá prevendo os direitos. A sucessão para os seus herdeiros. E se não tiver herdeiro, para quem você quer deixar? Eu acho que a gente tem que divulgar bastante a cultura do testamento, porque não é uma cultura muito usual aqui, né, doutora? Não é. E faz toda a diferença depois, evita uma série de conflitos que realmente poderiam ser evitados, né, com o testamento. O testamento é fundamental, mas o Brasil ainda não tem essa cultura do testamento, né? Então, seria fundamental para você não gerar uma briga futuramente. Gente, é difícil. Porque gera. É difícil, isso que eu falo. É difícil. Até hoje, eu falo para todo mundo, só foi um inventário que foi na paz, assim, que foi bem tranquilo. Sim. Que só foi... são gêmeos, né? Até um já faleceu. E a gente fez do pai dele. Mas foi tão tranquilo. Não, doutora, pode deixar os bens no meu nome e nome dele. A gente não vai querer vender, até a administração das casas também é meu esposo que faz. Aí ele falou assim, não, doutora, deixa do jeito que tá, a gente vai fazer só inventário para não pagar multa e a casa fica no nome dos dois. São duas casas ficam no nome dos dois.
foi o mais tranquilo. A gente foi no cartório, fez. Eu acho que esse inventário foi 2 semanas. Entendi. Entendeu? Aí depois o outro faleceu. É. Aí a gente também fez um inventário, ficou tudo certinho. Então foi tudo muito tranquilo. Que é uma exceção, né, doutora? É uma exceção, entendeu? É uma exceção. Já teve casos de eu até em cartório mesmo, eu colocar uma pessoa na parte de baixo do cartório e o outro lá em cima para não se pegarem. Sim, porque tem, sim. gente, tem isso também. Tem. Então, assim, é melhor prevenir. É verdade, eu concordo plenamente com a doutora. Melhor prevenir. Doutora, e hoje, quais as áreas que a doutora atua? Gente, eu atuo consumidor, imobiliário, trabalhista, família e sucessões. Bastante, né, Bastante. doutora? Tô atuando também muito em questão de consumidor, na questão, assim, de sites, de redes sociais também, bastante. E agora eu tô tentando estudar um pouco mais dessa questão da IA, né, que vai vir com tudo. A doutora estava até falando que quem realmente não tiver um entendimento, né, não parar agora para estudar, para se informar, para se atualizar, né, corre um grande risco. Todos os professores de todos os cursos que estão vindo aí dando aula de IA, inteligência artificial, é o mesmo discurso. Ou o advogado para se atualizar, ou vai fazer igual a era da computação. Quem lembra da era da computação? O computador veio. Sim. E quem não fizesse o curso, sim. quem não soubesse mexer no computador, ficava para trás. Hoje em dia, se o advogado não sabe informática, mas eu não estou falando informática em questão de formatar computador, estou falando informática em questão de saber manusear o computador. Sim. Ele não consegue. Os programas. Porque os processos são tudo digitais. Sim, sem dúvida. Todos os processos. Não tem mais essa questão de você ter que ir lá protocolar. Não e tem. até o cartório com processo físico ou hoje... aquela malinha de processos. Sim, não acabou. Tem. Acabou. Entendeu? A mesma coisa a IA. Sim. A IA, ela é muito inteligente. Muito, muito mesmo. E eu vou te falar a verdade. De todos os cursos que eu fiz até agora, eu falo que eles não soltaram 100% a IA. A gente está com 20%, 30% da IA. Se eles soltassem, como eles soltaram um pouquinho no começo, porque quando soltaram a IA, como eu gosto de tecnologia, quando soltaram a IA, eu pedi para fazer um livro. E ela fez o livro completo. Entendi. Claro, só observando. Quem for fazer livro e colocar o livro na internet, toma cuidado. Você tem que falar que foi uma IA que produziu. Ou 50% ou 100%. Entendi. Se você for para a Amazon colocar um livro lá, o que acontece com esse livro? E você colocar que foi 100% seu, os direitos autorais e tudo mais, que tem várias perguntas na Amazon para você publicar um livro. A Amazon exclui sua conta. Entendi. E você para de publicar. Tá, você tem que ser verdadeiro com a sua obra, com né? a sua obra, entendeu? Ou da IA. Essa semana eu assisti um podcast que o professor falava, ele é da área da computação, e ele acha que não, que você produziu na IA, é 100% seu. Eu discordo, não sou da área da computação, porque metade é seu e metade é da IA. Sim. Alguma no mínimo, coisa é seu. Exatamente. Porque a IA não funciona ainda sozinha. Sim. Entendeu? A IA, para os advogados, ainda não funciona sozinha. Eu comentei com a doutora aqui ontem, que eu gosto de brincar com a IA. Sim. Ontem eu coloquei um mini texto lá. E aí ela falou assim, Dani, você não foi clara. Você tentou brincar com ela, você tentou ver qual era a resposta dela. E eu coloco, te amo. Coloquei uma vez, ela fez um texto excelente pra mim. Eu coloquei, te amo. Ela, imagina, Dani, estou aqui para ajudá-la. Então, assim, a gente tem que saber lidar com a IA, que é os prompts, né? Que a pessoa fala que você tem que colocar certinho na IA para ela te dar a resposta correta. E realmente você tem que colocar tudo muito correto para ela te dar uma resposta correta. Porque o segredo é a pergunta. O segredo é a pergunta. Entendeu? É esse segredo. Nenhuma das aulas também que eu assisti com um professor, eu falei para ele como eu fazia. Né? Eu trabalho com a IA,
é meu estagiário. Então, eu falei para ele, não, professor, eu não faço dessa maneira. O que eu faço? Eu pego a sentença e eu jogo a sentença, já o PDF da sentença na IA. Certo. E coloco para ela, tem uma sentença, quero que você discorra dessa sentença. Só que eu coloco faço um resumo, porque não pode ser grande também o texto. Entendi. Se você coloca um texto muito grande, ela não entende ainda. São as partes principais, São né, as partes doutora? principais. E aí você joga, né, coloca tudo certinho lá, e ela te dá. Excelentíssimo, senhor doutor juiz, coloca processo, aí ela não coloca. Se você colocar o processo inteiro, ela também não vai conseguir ler o processo inteiro, por isso que eu só jogo a sentença, tá, gente? Isso é muito importante. E aí ela coloca o nome do autor, o nome do réu e faz todos os fatos. Doutora, você já coloca... Saiu o texto da IA, você já coloca no processo, já envia para o juiz? Não. Não faça isso. Entendi. Corrija. Certo. Eu fui pedir para ela ser gentil com o juiz e ela praticamente fez uma declaração para esse juiz. Aí eu tirei a declaração. Ela não entendeu que era o juiz. Eu falei, coloca um texto para esse juiz, que seja um texto tal, 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 conforme. Ela deu uma declaração, ela fez tudo errado. Não sei se fui eu, se foi ela, mas assim, leia. E não leia só uma vez. Sim. Leia. Se tiver alguma coisa para mudar, mude. Eu mudo. Bastante. Entendeu? Mas é uma forma de ajudar o advogado. Os tribunais já estão se preparando. O Ministério Público já está se preparando. As sentenças... Tem muita sentença saindo aí com IA. Sentença errada também. Então, tá todo mundo se preparando para essa tecnologia. E o advogado que não se preparar... Ou ele contrata uma pessoa para ajudar ele, se ele tiver condições, ou ele vai ficar de lado. Igual foi com o computador. Sim. A mesma coisa com a tecnologia. É tecnologia. E vai vir muita coisa aí da gente ficar surpreendido. É um trabalho em conjunto, né, doutora? É um trabalho em conjunto. Nem a IA sozinho, nem o advogado sozinho, né? Sim. Então, é uma ferramenta, né, importantíssima. Muito importante. Né, ajuda muito. Alivia o seu dia. Bastante. Jurisprudência. Eu não utilizo a IA como jurisprudência. A maioria dos advogados que estão utilizando a IA. Eu não. Por quê? Eu ainda utilizo o Jus Brasil. Porque ela já deu muita sentença errada. Ela cria a sentença. Entendi. Entendeu? Ela acha já que ela é o juiz. Então ela... Olha que a gente pode ter futuramente isso, pode né? Então ela já acha que é o juiz, ela já cria uma sentença. Toma muito cuidado com isso. Outro ponto muito importante também é a questão de artigos. Eu olho o artigo que ela coloca na peça. Porque quando eu solicito que ela faça uma peça, eu já coloco, descreva com artigos e jurisprudência. Só que eu tiro a jurisprudência, coloco a do Jus Brasil, que eu vou pesquisar, né? E aí, o artigo eu pesquiso. Entendi. Pra ver se é aquele artigo, porque ela já deu o artigo que não tinha nada a ver com a questão. Ela corrige o seu trabalho e você corrige o trabalho dela. Que ela também tem essa função de corrigir também, né? Tanto o português. Sim. Mas é excelente. Ajuda bastante o advogado que quiser aprender. Veja curso. Tem bastante curso no mercado que são bons, porque o pessoal também ainda está aprendendo. Sim. E tem cursos que é mais teoria. Tá? Eu fiz cursos que são mais teoria. Eu fiz curso na USP, eu fiz curso no Damásio, eu fiz curso no Jus Brasil também, que eles deram um curso gratuito até. Olha que legal, olha aí. Então, estou aproveitando todos esses cursos gratuitos. Pós-graduação, não tem nenhuma ainda que você fala que é excelente. Não tem, já olhei todas no mercado. Não tem nenhuma. Você viu que ela é uma expert, né? Expert. Por isso que eu não falei dessa área ainda, porque é uma área ainda que eu estou estudando bastante, mas é que eu estou me apaixonando. Que legal, é encantador doutora. quando você se apaixona por uma área, né? Sim, E eu tô me dúvida. apaixonando cada dia mais, porque é legal, é interessante você ver a função de uma máquina que você não sabe nem o que é, né? Você não sabe o que é ainda. Sim. Falam, tem vários rumores, mas assim, a gente não sabe o que é. Mas ajuda.
Muito. Ajuda. Tem uma no celular, tem uma no... Que você também tem agora do celular que eles liberaram, que você pergunta e ela já fala com você, com a voz bem delicada. Oi, Dani, o que você deseja? Aí você pergunta um remédio, que a gente tem essa mania, né? Querer ser médico também, né? Remédio para dor de cabeça. Ela vem já, olha, você pode usar isso, mas procura um médico. Então é excelente. Até ela, olha, mas procura um médico. Até ela não quer se comprometer, olha. Eu entendo dessa maneira, mas... procura um especialista. Entendeu? Mas assim, vai ajudar bastante. E vai ser o futuro. Sim. Quem acha que não vai ser o futuro, a IA vai ser um futuro. Sim. E o futuro que já tá aí. Exatamente. Quem não se preparar, vai ser muito difícil, porque não só vai ser na área do direito, tá? Já tem curso para a área médica, já tem cursos para todas as áreas. Eles estão enquadrando. Inclusive, eu assisti até um podcast, eu amo podcast, gente, amo YouTube. Eu assisti um que esse professor, ele trouxe 47 profissões que vão acabar. Se vão, eu não sei ainda, não tenho certeza, porque ninguém tem certeza de amanhã. Sim. Mas profissões que realmente a IA vai tomar conta. Mas eu acredito também, no fundo, que sempre vai precisar do ser humano. O ser humano é fundamental para tudo. E doutora, abrindo um parênteses, né? Nisso que a doutora está falando. Com a IA aí para todo mundo, né? Qual o diferencial para o advogado conquistar o cliente que não dá para IA fazer ainda? Não né? dá. Isso é muito importante. Isso é excelente. Muito importante isso. A sua pergunta foi maravilhosa. Eu acho que o advogado, eu falo pelo que eu recebo de reclamações de clientes que vêm para mim. Sim. Eu acho que o advogado, ele tem que ter mais atenção com o processo, não perder prazo. Gente, eu ouvi falar essa semana, IA de novo, de um IA que vai chamar Júlia, ou é Júlia ou é Júlia, alguma coisa assim. Eu acho que é no Nordeste que já estão tentando implantar essa IA. E vai ser terrível se isso acontecer. Por quê? Terrível para muitos advogados. No meu caso, eu tô sossegada, tá? Mas o cliente vai conseguir ir no tribunal, no site do tribunal, e perguntar como está o seu processo. Sim. Eu tô falando isso porque eu já trabalhei em escritório de advocacia. E quando eu entrava, era tanto processo parado. Sim. Eu já peguei processo que estava prescrevendo. Nossa, que terrível, né, eu doutora? aprendi o trabalhista, aprendi o trabalhista e o consumidor. E a área também de condomínio foi em escritório de advocacia. Que ela falava assim, olha, tá tudo aí parado, mas não temos advogado para fazer. Nossa. E eu, para ganhar dinheiro para aprender, também no tempo, eu falei, tá bom, me paga R$100 que eu faço. Eu faço para você e o resto você toma conta. Foi onde eu comecei a prática. Entendi. Então, eu comecei a prática muito antes até de ser advogada. E começou a pegar o gosto, né, Mais por ainda, essa área. Principalmente a área trabalhista, consumidor e condomínio. Entendi. Eu falei, me paga R$100 que eu faço. Então, à noite, eu fazia os processos. Nossa, e doutora. entregava para essa advogada, né? Então, que é até bem conhecida. Mas, assim, quando você trabalha em vários escritórios, você vê os defeitos também dos escritórios. Sim. A falta de atenção. Tem cliente que manda pergunta para o advogado não responde. A doutora viu, eu estava aqui já respondendo o cliente. Sim. Eu não deixo o máximo de 2 dias só se eu estiver doente para responder um cliente. Eu não deixo de responder o cliente. Entendeu? Sim. E não deixo, eu tenho muito cuidado com a questão dos prazos. Prazo é fundamental, né, doutora? Fundamental. Eu uso o Trello. Para quem não conhece o Trello, ele tem a parte gratuita. Eu uso a parte gratuita do Trello. E ele te notifica dos prazos. Entendi. Então, minha vida toda tá no Trello. Ah, doutora, como é que você arruma tempo para tanta coisa? Muita gente me pergunta isso. Sim. Gente, o fundamental, não só do advogado, mas do ser humano, é organização. Sim. Organização é tudo. É verdade. Então, nessa vida tribulada, né? Tem que ter quem mora aqui em organização. São Paulo e ainda mais do advogado, né, doutora? Respondendo a pergunta da doutora, eu acho que a atenção ao cliente e a atenção ao processo. Quando você dá atenção ao processo, você não perde prazo. Sim. Quando você dá atenção ao cliente,
ele não se sente abandonado. Porque muitos clientes se sentem abandonados. Por quê? Porque o advogado não responde. Sim, é verdade. Eu sei que tem cliente que pergunta a mesma coisa na semana 10 vezes, 20 vezes. Mas responda, peça ele para ter calma. Entendeu? Olha, tenha calma, seu processo está assim e assim. Que horas começa o seu WhatsApp, doutora? Meu WhatsApp tem dias que começa às 8, tem dias que começa às 9, por aí. Eu primeiro, eu gosto de ver todas as publicações, eu acordo, eu vejo todas as publicações, né? Quando eu tenho cliente para atender, eu acordo, eu me arrumo, já vou pro escritório, porque é um do lado do outro, né? Graças a Deus, eu moro na Lapa e tenho um escritório na Lapa. Excelente. É maravilhoso isso. E aí, eu vou ver todas as publicações de todos os prazos. Eu tenho uma coisa, eu gosto de cumprir os prazos bem antes. Melhor coisa, né, doutora? Eu gosto. Então, eu cumpro os prazos antes, mas eu olho para ver se tem algum que eu possa cumprir até. Faço. Quando sai a publicação também, eu já mando pro cliente, eu não espero, tá? Mando pro cliente. Tem uma guia para pagar, já mando pro cliente, já mando o valor. Já vai resolvendo, já vou né? resolvendo. Então, meu dia acordando é isso. Ah, você toma café primeiro? Não, gente, primeiro eu resolvo, eu vejo o que tem pra eu falar assim, agora eu posso tomar café. Primeiro resolvo os prazos. Agora eu posso tomar café, então eu faço isso. E aí depois eu vou falando com todos os clientes pra depois eu fazer os prazos. Entendi. Mas meus prazos no Trello, eles são adiantados. Então, eu não perco prazo, eu nunca tive esse aborrecimento pra perder prazo. Tem escritórios grandes que eles pagam até seguro. Porque eles perdem muito seguro prazo. do advogado. Seguro do advogado. Eu não preciso disso porque até então, posso ser que eu precise futuramente. Sim. Até hoje, tô tranquila. E olha que eu já prestei, mesmo tendo meu escritório, eu também tenho essa parceria com os advogados. Sim. Mas com essa organização eu consigo. É importante, né, doutora? Muito importante. É importante. Muito importante. Doutora, nós temos mais 10 minutos aproximadamente. Já? Você viu? Rápido. Quer falar um pouco da revista? Quero. Pra gente? A revista, ela foi fundada, já era para ser fundada, né, no ano passado, mas eu não tinha nome, não sabia, tava assim, agora não, ainda tô com muita coisa na OAB. E aí, quando eu decidi sair da OAB, né, de ser presidente, aí em janeiro, na verdade, não foi nem eu, foi meu esposo que falou bem assim. Eu falo esposo, gente, mas é companheiro, tá? Porque não é casado. Mas ele é bacharel, né, doutora? Ele é bacharel. Qual o nome dele? Marcos. Prazer, Marcos. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu preciso fundar alguma coisa e continuar aquilo que eu fazia na cultura e eventos que eu fazia na OAB, né? Que eu ajudava nas lives. Sim. Sempre auxiliei a OAB nas lives. Inclusive, a Semana Jurídica desse ano também, eu pude dar uma ajuda à doutora Sabrina nessa questão, que a gente tem uma parceria incrível também. E aí, ele falou assim, já tem um nome, Revista Fator Jurídico. Na hora, eu comprei o domínio, era meia-noite, comprei o domínio. Numa sexta-feira, que a gente gosta de assistir filme, pro sábado, né? E aí, comprei o domínio. Falei assim, agora eu vou comprar o provedor do site. Comprei também o provedor do site, porque eu já tinha tudo isso em mente e tal. Sim. Comprei. E aí começamos no YouTube. Trazer convidados, trazer professores, pessoas que eu já conhecia. A primeira palestrante foi a doutora Maria Cristina, que é presidente da CDFAN, né? E excelente, agora vai... né? Já começou bem, já né, comecei doutora? bem, né? O bom é porque minhas amigas, eu falo assim, olha, elas já me conhecem, né? Eu falo assim, tenho esse projeto. Só que ela sabe que eu falo assim, eu tenho esse projeto, não é pra amanhã, é pra hoje. Sim. Aí eu falei assim, já criei minha revista, já tem isso, tal. E ela falou assim, não acredito. Eu falei, a gente tinha um plano de fazer também uma revista juntas, mas até agora não saiu, então eu vou fazer a minha. Sim, sem dúvida. Inclusive, eu trouxe o projeto dela para o meu projeto também, que é Elas em Círculo, que é um projeto mais social, né? E ela foi a primeira convidada. E a doutora Rita de Cássia me ajuda muito também, que é minha amiga também, né? E a revista tá aí trazendo convidados, o canal no YouTube, no Instagram. O intuito da revista é trazer os convidados também,
É igual aqui o podcast, né? Sim. Trazer os convidados. E o próximo ano a gente quer trazer uma novidade que é cursos gratuitos. Nossa, que legal isso. Os próprios advogados que Sim, participam. que participam, até porque na revista a gente tem um professor maravilhoso, que ele ajuda muito a gente, professor Michel Canuto, olha, professor, desculpa, é o sobrenome dele, mas ele ajuda muito na revista, muito mesmo, ele traz convidados também, ele já trouxe delegado, então essas pessoas assim, que fazem parte da revista, que estão contribuindo com a revista, tá fazendo ela crescer. Cada dia mais. Entendi. E o direito, né, doutora? A gente vai fazendo, eu diria, descomplicando o direito, né? Sim. Porque se você pensa, antigamente, o advogado era aquela pessoa lá em cima, Sim. não é? Que a gente não tinha tanto conhecimento, tanta liberdade, tanto manejo, né? Até acesso, né? Acesso. Resumiu o que eu falei em uma palavra, acesso. Né? Por quê? O próprio advogado fazia questão de colocar uma distância entre ele e o cliente, entre ele e o outro advogado, né? E a gente, né, tá fazendo com que não. Somos todas pessoas normais, Sim. né? Temos as mesmas necessidades. Então, eu acho que eu não digo popularizar, mas fazer com que as pessoas tenham mais acesso ao advogado, à informação, Sim. né? E os advogados entre si, as parcerias, né, doutora? É muito importante. A informação eu acho que é o principal de tudo. Porque muitas vezes o cliente vai no Google, pesquisa, mas ele não entende. Sim. Ele tá com a informação Sim. totalmente errada, né? Ainda bem, né, doutora, que o Google... Ainda bem que o Google não advoga. Ele pode dar uma informação, mas procure um advogado. Mas assim, quem vai fazer a peça, advogar não é só atender o cliente. Sim. Advogar, muitos clientes acham que advogar você tá o dia todo sentado no escritório. Não é isso. Sim. Advogar é você fazer um processo de 7, de 8 páginas, né? Que a gente tenta economizar nas páginas, a gente nem economizar o nome, a gente tenta simplificar. Sim. Né? Então, advogar é isso, é ver prazos, não perder prazos, estar atento à lei, estar estudando sempre. Advogar tem uma série de coisas, na verdade, tem uma série de funções por trás do advogado, né? Por isso que tem muitos escritórios que tem uma pessoa para prazo, uma pessoa para atendimento, várias pessoas para fazer o processo, para dar seguimento no processo. Exatamente. Entendeu? É uma linha de... É uma linha, assim, enorme. Tem advogados que conseguem fazer tudo. Sim. No meu caso, eu consigo. Para mim, é muito bacana. Mas tem advogados que não, que tem um escritório com uma demanda grande e prefere contratar. É ótimo porque gera também emprego para vários advogados, É verdade. Né? Tem aquele com perfil mais da audiência, aquele com perfil mais de peticionar, né, doutora? É bem isso. Sem contar que... Linha de produção, lembrei. Linha de produção. Sem contar que ter um escritório não é fácil. Não. Eu sei porque o meu escritório tá aí e ele gera gastos, né? Tem conta de luz, tem conta... A água não que vem com condomínio, né? Porque lá é condomínio. Sim. Mas tem internet, então assim, tem limpeza, tem uma série de coisas para você ter um escritório. Tem o pagamento também da mensalidade do escritório, né? Sim, sem dúvida. Então, tudo isso. E o advogado que não consegue, muitas vezes ele prefere trabalhar para outro advogado. Eu vou dar até uma dica aqui para quem não sabe ainda, mas a OAB divulga bastante. A OAB da Lapa, né? Tem outras OAB também. Ela tem uma sala de atendimento, tá? Então, o advogado que não tem um computador ou uma câmera que consiga fazer a audiência, a OAB da Lapa tem isso. Sim, né? Excelente, né, doutora? Excelente. É uma ou até super ajuda. Ajuda bastante, entendeu? Esse espaço aqui também fora é maravilhoso, né? Sim. Eu falei assim, gente, eu não sabia desse espaço aqui fora. Aqui na biblioteca, onde a gente faz o podcast. Entendeu? Então, é maravilhoso. Tem espaços que dá para o advogado que não tem escritório ainda conseguir fazer seu processo, estudar. A ASP também, né, doutora? A ASP também, para quem for afiliado à ASP, né? Porque você tem que pagar mensalmente a ASP. Então, tem tudo isso. Excelente, doutora. Adorei.
Com certeza, marcaremos novamente para a doutora vir, talvez com um assunto específico, porque hoje a doutora ajudou com bastante esclarecimento em relação à inteligência artificial. Sim, né? Sim, você viu que é a minha paixão agora, né? Então, até as outras áreas deixa um pouco... Advogo nas outras áreas, mas a inteligência artificial... Na verdade, eu sempre fui encantada desde pequena por computador. Eu não fui para a área por causa de influência familiar, né? Mas sempre fui encantada por... E agora KIA mais ainda, né? Agora, e aí eu já pensava... Já pensava, não. Eu tinha esperança que isso ia acontecer. Por causa, quem lembra do desenho dos Jacksons, Sim. né? Então, aquilo ali, todo mundo queria um robozinho trazendo um café, né? Servindo alguma coisa. Sim. Então, aí a gente está agora com a IA para os advogados. Legal. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta de cunho pessoal. O seu avô viu você formada? Ele chegou a ver você formada? Não chegou. Não? E o que a doutora falaria para ele? Aí eu me emociono. Eu realizei o sonho dele. Hoje em dia, ó, a voz fica embargada. Hoje em dia, meus pais também são têm muito orgulho, né, da minha profissão. Quando ela vê, assim, eu muito ansiosa ou querendo resolver rápido, porque eu gosto de resolver as coisas das pessoas quando vêm, dos clientes... Ela fala assim, não sei se isso foi bom pra você, deveria ter ido pra agronomia igual o seu irmão. Mas eu dei orgulho, meu avô. Sim. Eu dei orgulho porque quando eu falo dele, eu lembro. Que hoje em dia é a casa da minha mãe, que minha mãe comprou, né? Eu lembro da escada, ele sentando as 3 netas dele, porque a gente tinha essa questão de todo domingo, as 3 netas tinha que ir limpar a casa do avô e da avó. Então, a gente... Todo domingo... Que legal, né, doutora? A gente tinha, ou um domingo sim, um domingo não, a gente tinha que ir limpar. Isso pequena, a casa do avô e da avó. E a gente ia. E aí, quando a gente começou a crescer, que ele viu que a gente estava desenvolvendo, ele falou assim... tenta não namorar. Ele tava tentando tirar a gente do namoro. Adolescente, né? Tenta estudar. Ele sentava na escada. Tenta estudar, porque vocês vão ter um futuro bom. Tenta estudar, entendeu? Meu orgulho será se eu tiver uma neta que tem o nome de doutora. E quando ele faleceu, quando ele estava próximo a falecer, ele pediu isso para mim e para minha mãe. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que emociona muito até hoje, porque era o sonho dele. Ele falou assim, só você vai realizar meu sonho. Graças a Deus, não só fui eu, porque hoje em dia toda a família tem sua profissão. Todas as minhas primas têm uma profissão, todas têm faculdade. Então, inclusive, uma tá até na Espanha. Então, acho que a família toda deu orgulho para ele. Missão cumprida. Missão cumprida, que até choro, me emociono quando falo. Doutora, entendeu? Parabéns. Obrigada, doutora. Obrigada. Muito obrigada.